Antes de tudo, você já era conhecido. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, diz Deus através de Jeremias 1:5. E se eu te disser que Deus pensou em você antes de criar o universo e criar todas as coisas, e não depois? Quando a gente começa a ler, entender que ele falou através da vida de Jeremias, eu te pensei, eu formei você, né, antes do ventre materno. Isso fala que Deus ele pensa em nós antes de qualquer coisa. Antes de ele criar todas as coisas, ele primeiro pensou em nós. E isso fala que ele não primeiro criou as coisas e depois nos fez. Pelo contrário, ele primeiro pensou em nós e depois criou todas as coisas. Jeremias era um jovem que achava que não tinha nada a oferecer. E ele disse: Eu sou muito jovem, não sei falar. E a gente sempre tem uma desculpa pronta para qualquer coisa. Mas Deus interrompe ele e fala algo que muda tudo. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de que você nascesse, eu te separei. A palavra em hebraico usada aqui para conhecer se fala de iada. E não é um conhecimento normal, um conhecimento de um arquivo. É um conhecimento de relacionamento. É um conhecimento íntimo. E é um conhecimento que Deus não te conhece só por conhecer. É um conhecimento íntimo e profundo, é um conhecimento verdadeiro. Ele te conheceu. Isso significa que o seu desígnio não começou quando você nasceu. Não começou quando você teve uma experiência espiritual. Não começou quando você encontrou o seu dom. Não começou quando você nasceu do seu pai e da sua mãe. Pelo contrário, começou antes. Ele começou na mente e no coração de Deus. Antes de qualquer coisa existir, você já estava no pensamento de Deus. E o que Jeremias nos ensina é que Deus ele já pensa em nós antes de qualquer coisa. Ele pensou em mim, ele pensou em você, ele pensou nas pessoas que estão à nossa volta. E aí, por ele ter pensado em nós, ele criou todas as coisas. Ele criou tudo. E aí, quando nós começamos a ver Gênesis, no capítulo 1, nós vemos a revelação de que Deus pensou em nós, e por ter pensado em nós, ele criou todo um ecossistema para que nós pudéssemos ser feitos e tecidos por ele para habitar, para se relacionar, para ter uma iada, que é, na palavra, em hebraico, um conhecimento, uma intimidade. E isso fala que Deus ele conhece nós de forma tão íntima, porque ele pensou em nós, nos seus pensamentos, no seu coração. E isso revela para nós que, em Jeremias, que nós somos os pensamentos de Deus. E nós estamos aqui hoje não por acaso, porque ele pensou em nós. E ele tem algo para as nossas vidas. Então, ele fala de desígnio. Desígnio fala de design, que fala de criar algo para algo específico. Um desígnio, algo já pensado, algo já formado, algo já feito para um propósito, algo já pensado para algo. Então, a primeira coisa que Deus nos criou foi pensando em se relacionar conosco, porque Ele pensou em nós e por ter pensado em nós, Ele nos criou. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você levar para o seu dia. Você tem vivido como alguém que foi conhecido por Deus ou alguém tentando provar que merece ser notado? Há uma diferença enorme entre essas duas posições. Porque se você tem vivido como alguém que foi conhecido por Deus, você começa a viver entendido que Deus pensou e tem planos a seu respeito. Porque ele diz: Pois eu bem sei os planos que eu tenho a seu respeito, são planos de fazer o bem e não de fazer o mal. Isso diz o Senhor. E quando você vive como alguém tentando provar que merece ser notado, você luta para ser visto e para ser lembrado. E aí você começa a achar que ninguém te ama, que ninguém te quer, que você não é valorizado. E aí a gente começa a pensar que nós não somos vistos, que nós não somos lembrados. E nós nos esforçamos para que isso aconteça. Só que Deus ele não tem isso para nós, porque Ele já pensou em nós, Ele já nos notou, Ele já nos percebeu
Então, e é por isso que há uma diferença. Quero fazer essa ativação com você. Antes de fechar esse vídeo, faça isso. Escreva num papel ou no seu celular, no seu bloco de notas, e escreve assim: eu fui conhecido antes de existir. Meu desígnio é real, porque Deus pensou sobre mim antes de criar todas as coisas. Não precisa ser bonito, só escreva. Deixe isso num lugar visível hoje, pela manhã. E aí, conforme você for passando por esse lugar, você vai lendo. Eu fui conhecido antes de tudo existir. Isso traz uma revelação de que você é o pensamento de Deus, que o Senhor pensou em você antes de criar todas as coisas. Então você não é um acaso, mas sim, você é um pensamento de Deus, ao qual está materializado aqui na terra, a qual foi criado para que você possa entender que quando ninguém mais te viu, quando ninguém te notou, Deus pensou em você e por ele ter pensado, ele te criou.